A paz do Senhor, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje, irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor que veio até o meu coração. E eu oro para que essa palavra encontre o coração de vocês, que essa palavra possa frutificar no coração de vocês, que essa palavra possa aumentar a sua fé. E que você possa crer que você tem um Deus fiel, poderoso, um Pai bondoso, zeloso, que cuida muito bem dos seus filhos. Quero compartilhar com os irmãos também um breve testemunho após a palavra de algo que aconteceu conosco, com a minha casa, com a minha família. E eu creio que os irmãos serão edificados com essa palavra. A palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios 12, o verso é o 10, a palavra do Senhor nos diz assim: Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo vai nos dizer isso, né? Antes disso, ele está dizendo ali que ele teve uma visão, uma revelação do Senhor, e que para ele não se gloriar, né, foi lhe colocado um espinho na carne. Aí ele vai dizer que um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. E logo depois ele vai dizer então aí que o Senhor disse para ele que a graça do Senhor é que basta para ele e que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E depois ele vai dizer isso que nós acabamos de ler, que ele sente prazer quando ele é perseguido, quando ele é insultado, quando ele se sente fraco, em todas as privações, talvez, que Paulo enfrentou na sua vida, nas perseguições, nas angústias, e que ele vai dizer daí por amor a Cristo, né? Porque quando ele é fraco, então é que ele é forte. Então, o que eu entendo, irmãos, com essa palavra é de que o Senhor, Ele é um Deus que nos ensina através de todas as coisas. No ano de 2022, eu e a minha casa, nós passamos por umas tribulações muito grandes. Nós passamos por tribulação de enfermidade, de doença, passamos por dívidas, né, problemas financeiros. Nós passamos assim por um deserto total, eu posso afirmar, sem amigos, sem nada. Porém, com o nosso bem mais precioso, com o nosso Pai, com a presença de Deus na nossa vida, isso nunca nos faltou. E quando eu olho para essa palavra, o apóstolo Paulo vai dizer aqui sobre privações. Nesse período, nós fomos privados de muita coisa, mas muita coisa mesmo. Nós passamos por um deserto assim, onde nós sofremos um golpe, né? E nós perdemos muitos recursos financeiros, muito mesmo. Logo em seguida a esse golpe, nós enfrentamos uma enfermidade. Eu quase perdi minha vida através de uma enfermidade de apendicite. Logo depois que passamos desse período aí de enfermidade, nós enfrentamos um luto, né? Também corri risco de vida e quase perdi a minha vida novamente. Eu perdi um bebê, eu tive uma gravidez ectópica e o embrião alojou na cicatriz da cesárea. Então, a qualquer momento o meu útero podia explodir, eu poderia morrer. Então, assim, foram situações de vale mesmo. Porém, em todas elas, o Senhor estava conosco, sabe? Estava conosco. Nós ficamos ali por vários momentos entristecidos, nos sentíamos fracos por tantos problemas de uma só vez, parecia assim um atrás do outro, sabe? Enfrentamos depois disso acidente de carro. Nossa, foram muitas coisas, mas louvado seja o nome do Senhor, que em todas elas o Senhor nos livrou e hoje estamos aqui, né, para testemunhar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Nesse período que nós passamos esse vale, juntou então aí dívidas, um golpe que nós sofremos, que nós perdemos muito recurso, enfrentamos ali escassez, muita escassez.
Nós não tínhamos assim condições. Teve um dia que estragou o nosso chuveiro e nós não tínhamos R$ 50 para comprar uma resistência de chuveiro. Não tinha. E isso foi muito doloroso, esse processo. Eu lembro que eu chorava muito, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Por muitas vezes eu pensei, será que nós estamos em pecado e não sabemos? Porque nós orávamos com muita frequência, amados, muita frequência. Nós orávamos assim diariamente, todos os dias. Nesse período nós fizemos uma campanha de 1 ano, porque o levante contra a nossa vida era muito grande, era muito grande. Então nós jejuávamos ali de segunda a quinta praticamente, às vezes até sexta, ficávamos ali só com o sábado e domingo, assim, orando e jejuando muito, para que cessasse, sabe, todo esse levante que tinha acontecido. Eu achava que era um levante. Porém, num determinado período desse processo, eu já estava muito cansada. Eu já estava muito cansada. E eu já não tinha, assim, mais tanta fé, tanta força, porque eu falava, Senhor, não é possível. Não é possível, algo está acontecendo, não é possível que Deus queira que a gente passe por isso. E meu esposo, assim, ele sempre foi muito confiante, muito confiante, ele sempre foi muito positivo. E ele falava assim, se Deus quer que nós passamos por isso, nós temos que passar, tem que aprender a passar pelo processo. Mas eu não confiava que isso vinha de Deus. Por um momento eu falava, não pode que seja Deus, não pode que Deus quer que a gente passe por isso. Mas depois Deus falou comigo e eu entendi que seria processo que nós tínhamos que passar. Para quê? Para aprender. Porque se não fosse a mão do Senhor que estava permitindo tudo isso, se fosse o inimigo, ele já teria, caído por terra no nome de Jesus, porque havia muita oração, havia muita entrega, havia muito jejum, havia muita busca, E a palavra do Senhor diz que aquele que busca o Senhor, ele ouve. Então, não era, era a permissão de Deus mesmo que estava acontecendo conosco. E nesse período, irmãos, eu me lembro assim que eu tinha muita vontade de comprar as coisas da minha casa, Porque toda mulher gosta disso. E eu me lembro assim que eu olhava as coisas de casa, louça, sabe, roupa de cama, essas coisas que a mulher gosta de deixar a casa bonita, organizada. E tinha umas xícaras, nossa, assim, coisas simples. Era uma xícara de coraçãozinho, assim, uma xícara transparente, que ela no meio ela tem um coraçãozinho. Eu vou colocar na capa essa xícara aí para os irmãos identificar. E eu não tinha dinheiro para comprar essa xícara. Não tinha, irmãos, não tinha. Não tinha condição de comprar essa xícara. E aquilo me feria de uma forma, me machucava, eu chorava muito. E eu me lembro assim que eu ficava muito triste com toda essa situação. E pessoas ligando, pessoas cobrando. E ainda mais que a gente sabia que a culpa ainda, de certa forma, nem era nossa, Porque como nós caímos nesse golpe, nós perdemos então esses recursos. Então isso me machucava demais. Porém, foi um deserto que eu vou dizer para vocês que foi o período em que eu mais aprendi. Foi o período assim que eu mais aprendi com Deus. Foi o período assim que eu mais tive intimidade com Ele, que eu aprendi como Ele trabalha, que eu ouvi Ele falar comigo. Foi o período assim que a minha casa aprendeu muito, que Deus ele realmente assim ele se revelou para nós. Nós buscamos e Ele revelou-se para nós. Nesse processo doloroso, todos os dias Ele estava aqui, Ele, sabe, no meio de toda essa tribulação, no meio de tanta dor, no meio de tanto sofrimento, nós tínhamos a paz. Olha só, é o que cumpre na palavra do Senhor, A palavra do Senhor diz que Ele nos deixava a paz, Ele disse, antes dele voltar para o céu, Ele falou assim, eu vos deixo a paz, A paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que vem do Senhor. Então, nós tínhamos muita paz, Independente de tudo que nos estava acontecendo, nós tínhamos paz no nosso espírito. E eram muitas coisas, irmãos, eu que não consigo detalhar aqui para os irmãos, mas era muita coisa que nós passamos nesse processo, era muita coisa, muito vale, dolorosos de se passar. E eu me lembro assim que a gente conseguia dormir, que a gente conseguia descansar, acessando ali a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do Senhor. E quando o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui que ele sente prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições e nas angústias, eu posso dizer para os irmãos que hoje eu compreendo essa palavra, porque foi no momento de mais fragilidade minha, do meu esposo, da minha casa, da minha família, que nós
Achávamos que nós estávamos fracos, mas foi aí que nós nos tornamos mais fortes no Senhor, porque nós aprendemos dele, nós fomos instruídos por ele, nós aprendemos tantas coisas aqui, tanta manifestação do Espírito, tantos aprendizados, a paz que excede entendimento estava conosco, nós podíamos sentir a presença do Senhor. Quantas vezes eu e meu esposo ali orando e buscando o Senhor no nosso escritório, a nuvem de fumaça, né? Como a palavra do Senhor vai dizer, a gente via, sentia a nuvem de fumaça do Senhor ali, sabe? E foi assim um período de muito valor, de muito aprendizado na presença do Senhor. E hoje, os frutos dessas sementes ali plantada, hoje começam-se assim a ver, a germinar essas sementes que nós lançamos lá atrás. Nesse período que nós fizemos essa campanha de 1 ano de oração, pedindo aí para mudança financeira, clamando por saúde, clamando por mudança financeira, porque era muito vergonhoso passar por aquilo, né? Nós nunca ficamos devendo nada, então isso foi muito difícil para mim entender e suportar esse processo. E nesse período, nessa campanha que nós fizemos de 1 ano, nós colocamos também a vida da nossa parentela. E nós oramos 1 ano por cura, libertação, salvação. E nós não vimos acontecer nada. Encerramos a campanha, não aconteceu nada. 1 ano depois, hoje, as sementes que foram plantadas, né, no meio desse deserto, elas começaram a germinar, começaram a aparecer. Tudo que nós tínhamos colocado em oração, né, nesse tempo, nesse período, hoje nós estamos colhendo, né? Libertação de vícios da nossa parentela, o Senhor libertou, arrependimento, convencer do erro, do pecado, da justiça. Muitos, né, vieram falar para nós que estavam arrependidos dos seus erros, dos seus pecados, que queriam uma mudança, que queria, né, uma vida com o Senhor. A palavra ali sendo plantada também no meio desse deserto. Nós aprendemos a dividir. Teve um dia que bateu uma mulher aqui na minha casa, né, e ela veio pedir se eu tinha algum alimento para doar para ela. E nesse período nós estávamos assim, nós nunca passamos fome, tá? Isso eu não posso dizer para vocês. Mas algumas escassez sim. Por exemplo, às vezes queria comprar algo melhor, não podia, porque não tinha condições. E nesse dia que ela veio aqui no meu portão pedir se eu tinha alguma comida para dar, eu tinha um pouquinho de arroz, eu tinha um pouquinho de feijão, um pouquinho de macarrão, eu tinha um pouquinho de fruta, um pouquinho de legumes, poucas coisas eu tinha. E eu lembro que eu estava aqui dentro de casa chorando e, né, por conta desse período que nós estávamos vivendo, de toda essa tribulação. E eu me lembro assim que ainda eu falei assim para Deus, Senhor, tantas casas para essa mulher pedir, e ela vem pedir justamente na minha que eu não tenho. Eu me lembro assim que o Espírito Santo de Deus, ele falou ao meu coração assim, ó, divide o pouco que você tem. E eu me lembro que eu fui lá, dividi o pouco que eu tinha e dei para ela e ela foi embora. Então, assim, no meio de tudo isso, eu e a minha casa aprendemos a repartir, a se doar, a estender a mão, a ajudar, mesmo no período do nosso deserto. Nesse período também, eu tive uma gravidez ectópica, como eu mencionei para os irmãos, e eu me lembro assim que eu estava no hospital sangrando um pouquinho só. Porém, chegou uma mulher que ela chegou sangrando muito, muito. E eu estava ali aguardando os médicos, né? E o médico tinha me chamado para falar que 90% de chance que eu ia perder o meu útero. E nós tínhamos sonho de ter outro filho. E eu me lembro assim que aquela mulher chorando, eu perguntei para ela se ela conhecia Jesus. E ela disse que conhecia, mas eu falei, então vamos orar, porque ele vai cuidar do seu filho. Ela estava do mesmo período de gestação que eu, 7 semanas. E ela entrou assim pelo corredor com muito sangue, mas era muito sangue, assim, que ficava no corredor todo, assim, na cadeira que ela sentou, caía assim no chão. Aquela mulher realmente estava perdendo seu filho. E eu me levantei ali, eu falei, Senhor, eu vou orar por ela. E eu cria que Deus não ia permitir que essa mulher perdesse esse bebê. E eu, na situação da qual eu sabia que eu ia perder o meu, não tinha o que fazer no meu caso, ou eu tirava meu bebê, ou eu morreria também e não tinha outra alternativa para a minha vida. Mas eu fui ali com ela e nós oramos, eu falei assim, eu declaro vida sobre o seu ventre, vida, vida em nome de Jesus, eu declaro vida em nome de Jesus.
profetizando, declarando palavras de vida. E ali, depois de um tempo, ela foi atendida e ela voltou lá para me dizer que ela não tinha perdido seu bebê. Mas eu perdi o meu, eu tive que tirar o meu filho, porque eu estava correndo risco de vida, não tinha alternativa para mim. Mas diante de todo esse cenário, eu falei, Senhor, não é porque eu perdi um bebê, não é porque nós estamos passando por tudo que estamos passando, que não é porque o Senhor salvou um bebê e o meu eu tive que tirar, que eu vou deixar de amá-lo, de confiar no Senhor, de buscá-lo. O Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é tudo para mim e eu vou continuar a minha caminhada marchando, rompendo de fé em fé. E foi assim, irmãos, que nós passamos por esse período. E hoje, né, como eu disse, as sementes lançada nesse período de deserto, elas estão começando a germinar e nós estamos colhendo os frutos desse período. E hoje eu pude comprar essa xícara já, né? E assim eu aprendo que Deus está dizendo assim, tudo tem um tempo, tudo tem um tempo determinado. E o que eu quero dizer para os irmãos, se você hoje está passando por qualquer que seja a sua tribulação, se glorie como o apóstolo Paulo vai dizer, se glorie nas suas tribulações, porque é nesse momento em que você se acha que está fraco, é ali que Deus está aperfeiçoando o poder dele na sua vida e na tua família. Então creia nessa palavra, que essa palavra possa edificar, né, a fé dos irmãos, que essa palavra possa trazer força, ânimo, coragem para os irmãos e que os irmãos possam ficar aí com Deus e que o Senhor abençoe sua casa, sua vida e sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Até o próximo vídeo.